esse atraso aí, a gente pode compensar, tá bom? Eu estou, na verdade, hoje à noite à disposição de vocês aqui e a gente vai se organizando. Eu pensei em depois enviar o meu currículo com toda a minha informação para vocês, para eu não ter que entrar na minha história, porque ela é bem grande. E eu estou aqui, assim, na intenção real de estar servindo vocês. Tá bom? Senta aí. A menos que vocês quiserem que eu faça toda a minha apresentação, eu faço. Mas se não, a minha ideia seria o seguinte: começar na metodologia de Platão, da dialética. Né? Apaga essa luzinha aí, por favor. Tira o capacete. Isso. Senta aqui para mim, para ver vocês aqui. Então, na dialética, né? Então, como que é isso? Antigamente, né, se a gente for trafegar pelo Oriente, principalmente pela Índia, então a gente vai ter um conceito milenar chamado Parampara. Parampara. Parampara, em sânscrito, que é uma língua milenar, significa o ensinamento mestre-discípulo. Né? E o ensinamento mestre-discípulo, ele fala de uma questão humana muito bacana, que o ensinamento, ele precisava de alguns elementos. O primeiro dele é que ele aprendia, o ser humano ele aprendia através do campo vibracional do outro ser humano. Então o cérebro ele estaria ali absorvendo milhões de informações ao mesmo tempo, mas o aprendizado, na verdade, do discípulo, ele vinha através da vivência do mestre. Então a vivência do mestre garantia para ele uma alteração de vibração atômica, né? Então o ensinamento, ele na verdade não poderia ser passado de um livro, por exemplo. Ele só poderia ser passado do mestre para o discípulo. E as conversas com os mestres, né, as conversas com os grandes filósofos, era muito interessante, que assim, era como se fosse um grande desafio para eles, né? E aí a gente pegaria assim uma palavra, 2 palavras, 3 palavras, e de repente a gente ficaria 2, 3, 4 horas conversando, eles ficariam a respeito do tema, né? E aí o que foi solicitado, né, devido a esse momento que a gente está passando agora, foi a questão de saúde, a palavra saúde, a palavra mental, a palavra filosofia e a palavra prática. Eu estou vendo que tem alguma coisa ruim aí para vocês? Tá tudo bem? O áudio não tá bom? Oi, eu sou o professor Welber. Para mim, o áudio ele tá travando toda hora. Então você fala, ele trava. Quando você retoma a fala, já passou uma coisa que você falou. São frações de segundo, mas tá pausando, entendeu? Para mim, a conexão. Entendi. Assim para todo mundo? Eu acho que eu vi alguém escrevendo aqui que tá bem assim também. Aham. Bom, a nossa internet, ela é até ótica, fibra ótica. Eu posso tentar uma outra conexão, talvez por um celular. Não, quando você quis, eu vou acompanhando. Eu acho que se alguém tiver mais problema que eu, aí a pessoa fala, mas tá dando pra... Eu acho que vai dar pra acompanhar. Então eu vou tentar... O áudio tá ótimo. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Agora a imagem ainda continua desfocada, mas está dando tranquilo para acompanhar. Vê se melhora, mas não atira no meu olho não. Tá. Fica de ladinho aqui. Então vamos lá. Vou falar um pouco mais devagar. Bom, eu vou fazer a minha apresentação não curricular, porque a história é grande, mas eu vou falar o momento atual que eu estou hoje aqui. Então, hoje em dia, eu sou diretor, né? E eu desenvolvi o projeto chamado Dream College. O que vem a ser o projeto Dream College, que é de onde eu estou falando agora, nesse momento. Esse projeto é um projeto que eu iniciei ele há 20 anos atrás, né? Então, eu tive alguns diagnósticos que talvez tenham sido importantes para eu aprender, mas não foram importantes para me atrapalhar.
E um deles foi de síndrome de Asperger, dislexia, déficit de atenção. Então, esses moleques aí, mega hiperativos, que vocês devem estar querendo jogar para fora da sala, eu era um deles, com certeza. Eu não conseguia ficar parado dentro da sala de aula. E o meu aprendizado, ele é um aprendizado sinestésico. Eu tenho muita dificuldade de ler, apesar de já ter lido bastante. É uma luta a leitura para mim. Então, se eu vou ler um livro, eu tenho que ler 5 vezes a mesma página, apesar de ter passado em concursos bastante difíceis federais, como de oficial aviador na Academia da Força Aérea Brasileira. Então, o que é o Dream College? Eu não achei nenhum tipo de tratamento ou de medicação que pudesse dar jeito na minha questão, que pudesse me organizar, né? E aí eu precisei desenvolver uma metodologia. Essa metodologia, ela é uma metodologia que ela visa o quê? A compreensão do ser humano, o estudo do propósito humano, a organização desse ser humano dividido em 7 dimensões diferentes, né? Dentro desse trabalho que eu estudei muito, eu fui inclusive à Índia, né? Por isso eu falo muito da Índia. Eu fui para o interior da Índia, para algumas cidades, inclusive fui no templo do Dalai Lama. Eu fui fazer um documentário sobre felicidade. Então eu estudei profundamente sobre vários aspectos da felicidade. Então eu vou poder falar sobre felicidade em aspectos bioquímicos, em aspectos fisiológicos, em aspectos neurológicos, vou poder falar sobre aspectos filosóficos. Então assim, eu abordo, né, até metabólicos, eu abordo a felicidade sobre vários aspectos. Por quê? Porque cada ser humano tem um caminho, né? E se a gente for acompanhar a história, a gente vê que a espécie humana ela recebeu vários mestres, né? Então, em hora alguma eu vou transitar por religião aqui, certo? A gente vai estar utilizando argumentos científicos o tempo inteiro. E eu vou estar sempre fundamentado. Então, a parte dos mestres, né? Tivemos alguns mestres, como Buda, tivemos o mestre Jesus Cristo, tivemos Platão, Sócrates, Sêneca, o Gandhi, Mandela, né? Quantos mestres passaram pela nossa sociedade e que eles vieram então trazer um ensinamento importante. Qual ensinamento foi esse? Né? Eles não vieram falar de religião, eles vieram falar de quê? De amor. Então, eles vieram falar de como você aprende a amar para depois você ensinar sobre esse amor, né? A gente vai começar a falar um pouco sobre felicidade e a gente vai entender que a base disso tudo é felicidade, certo? Mas a gente vai começar a falar sobre saúde. Muito bem. Então, se a gente for se a gente for falar de saúde através da nossa definição, né, ocidental de saúde, o que acontece? Vai ser o completo bem-estar biopsicossocial. Aí eu pergunto aos senhores, alguém conhece alguma pessoa que tenha completo bem-estar biológico, psicológico e social? Eu não conheço. Aqui, senta aqui para mim, na minha frente, por favor. Eu? Para eu poder olhar no olho, porque quando eu olho para o computador assim, esse negócio de dislexia é brabo. Eu não pego a cadeirinha e sento para eu te olhar na altura do olho. Então vamos lá. E aí, essa definição, ela é uma definição que está faltando alguma coisa, né? Ela não te ensina como ser saudável, né? E no momento atual, o que está acontecendo? Chega mais para cá. No momento atual, o que está acontecendo? Está todo mundo ansioso, né?
Tá todo mundo com a tolerância reduzida, tá todo mundo irritado, tá todo mundo com questões de insônia, né? E por que isso? Por que isso? Né? De onde vem essa saúde? Então vamos voltar lá atrás. Vamos voltar no que os mestres vieram ensinar. Então os mestres, eles vieram ensinar a amar. Tá certo. E aí, o que é o amor? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que eu defino o amor? Né? Então assim, se a gente for fazer uma abordagem da neurofisiologia, a gente vai entender que o amor é o quê? O amor é um conjunto de neurotransmissores, né? Que esses neurotransmissores vão ter propriedades específicas. Quais são elas? Ele vai ativar o teu sistema gastrointestinal. O que significa ativar o sistema gastrointestinal? Significa que a absorção da energia, né, o metabolismo, a transformação desse alimento, desse nutriente, ela vai acontecer. Mas não é só isso. Existe um tempo para que isso aconteça, né? E, então eu preciso metabolizar esse nutriente e eu preciso entregar esse nutriente em todas as suas células, né? Já isso não acontece na presença da adrenalina, né? E o que a adrenalina caracteriza? Medo. Medo. E no medo, a gente vai ver que vai ter uma árvore aí. Então você vai ter a culpa, você vai ter rancor, você vai ter a raiva, você vai ter o ódio, você vai ter cobiça, você vai ter ganância, você vai ter inveja. Então, tudo isso aí, no momento em que você sente isso, você libera essa adrenalina, né? E o que é que o amor faz? O amor, ele neutraliza isso. Lembre-se que a gente tem o costume de confundir amor com paixão. Então, o que eu estou falando aqui é do amor incondicional. Eu estou falando de um amor que não depende, inclusive, de uma outra pessoa. Eu estou falando de um amor que ele depende da sua relação por você. Então, ele depende inicialmente de um amor próprio. Então, o quanto você se ama, né? Então, o amor incondicional que eu estou falando, para você aprender sobre ele, você primeiro precisa aprender a se perdoar. Você precisa aprender a se amar. Você vai precisar reduzir as expectativas e exigências sobre você. Não que você não possa ter um ótimo padrão de desenvolvimento, de quem você quer se tornar. Não é isso. Mas só que tudo tem o seu tempo. E no momento em que eu elevo essa expectativa, o que acontece? Eu libero adrenalina. Então vamos voltar lá para a saúde. Para que serve o amor, né? E a relação dele com a saúde. Então esses neurotransmissores, de cara, ele já vai ter uma ação aí no teu sistema gastrointestinal, que é o teu sistema energético. Então sem energia você não faz nada. O que mais? Esses neurotransmissores vão ter ação aonde? No teu tecido muscular. Então os teus músculos, sob a ação desse tipo de neurotransmissor, ele relaxa. Ele relaxa. E quando a musculatura relaxa, o que acontece com o gasto energético? Reduz, né? A gente gasta muito menos ATP. Não só ATP que a gente gasta menos, né? Mas se eu for pensar em sistema nervoso central e periférico, eu tenho que pensar também em todas as vitaminas do complexo B. Eu tenho que pensar em água. Eu tenho que pensar em íons, né? Na verdade, os eletrólitos. Eu tenho que pensar também nas boas gorduras, né, que fazem parte da constituição da bainha de mielina. Se eu tenho uma utilização extenuante do meu sistema nervoso, né, principalmente se eu tenho muita raiva, se eu tenho muito ódio, né, se eu tenho culpa, se eu estou ansioso, o que você está fazendo? Você, além de estar se consumindo, você não está conseguindo absorver corretamente a energia que está sendo fornecida, né? Levando em conta, obviamente, que a pessoa ansiosa, ela vai comer uma maçã ou ela vai comer um pedação de bolo de chocolate, né? A pessoa ansiosa, ela vai comer uma pera ou ela vai comer um sorvete, né? Então, a pessoa ansiosa,
o que ela busca? Ela busca alívio para a dor dela, mas é um alívio inadequado, um alívio equivocado, né? Então, voltando ainda à neurofisiologia do amor. Você tem o relaxamento da musculatura, você tem a ativação do teu sistema gastrointestinal. A musculatura das tuas veias e artérias, elas relaxam, né? Então eu tenho uma vasodilatação periférica. Quando isso aí acontece, o sangue, ele começa a levar um suporte nutricional muito maior para todas as minhas células. Vocês estão escutando bem? O microfone está aberto, só para te falar. Tá dando interferência aí, o microfone Paula está aberto. Tá. A gente nunca para pensar, né, para que eu quero amar, né? Você quer amar para quê? Para não adoecer, pô. Essa é a função do amor. É para você não adoecer. É a primeira dela. Porque se você adoece, você não vai ter bons pensamentos. A gente vai falar da origem dos pensamentos. Então, o que mais esse amor faz? A gente vai falar um pouco de mente também, um pouquinho mais pra frente. A gente vai falar agora de... já me responsa... Não, vou falar de saúde ainda. Então, por quê? Porque a mente, né? O que é mente? E o quanto que a saúde interfere na mente? A saúde ou a doença, ela tem uma interferência direta sobre os pensamentos de cada e pelo seu estado mental. Porque o que vem ser a mente? A mente, ela vem ser um espaço conceitual e integrativo, né? Então, por que conceitual e integrativo? Porque a mente integra as suas vísceras, a mente integra a sua energia vital, a mente integra o seu ser de aspecto social, ela integra a forma como você foi educado, porque isso aí vai constituir suas crenças e valores, ou seja, o seu sistema de resposta, o seu sistema de relação. Então a mente, ela é um grande sistema integrativo. E uma das primeiras hipóteses para a formação do pensamento é exatamente o quê? Uma resposta visceral, uma resposta fisiológica, né? A gente pode ver isso claramente, por exemplo, quando você fica mais de 3 horas sem comer, né? Um carboidrato adequado, um carboidrato de um índice glicêmico baixo, de uma cadeia longa, por exemplo, como uma raiz. Quando você fica muito tempo sem comer esse carboidrato, ou quando você comeu o carboidrato e você teve uma experiência de raiva, uma experiência com adrenalina, né? Você teve essa experiência, você consome rapidamente suas reservas e você entra em hipoglicemia, né? E qual é a primeira sintomatologia da hipoglicemia? É irritabilidade neurológica. Então você fica irritado, né? Agora, indo para um pouquinho para o outro lado, para a ação da adrenalina, vamos falar um pouquinho dela. Nesse caso da inanição, nesse caso de você já estar começando um processo de catabolismo muscular, né, ou de gliconeogênese, o que acontece? Você recebe um comando da sua mente de vá caçar. Vá caçar porque o seu cérebro e seu coração não podem ficar nem 3 segundos sem oxigênio e sem glicose. Isso vai irritar eles, vai irritar muito, né? Então o comando é vá caçar. Tudo bem. Aí você fica irritado, você disponibiliza colesterol na tua corrente sanguínea, você vai ter energia, a sua musculatura da cintura escapular e da cintura pélvica, elas vão contrair, ou seja, você vai ter dores na cervical e você vai ter dores na lombar, né? Por que ela vai contrair? Porque ela está te preparando para você fugir ou atacar de 4, para você fugir ou atacar escalando, para você fugir ou atacar nadando. Então, os membros superiores e membros inferiores, eles têm que estar prontos a dar uma resposta imediata a essa solicitação, porque você está morrendo. Não é isso? Mas o que a gente fez? E o que a gente continua fazendo? A gente está descaracterizando cada vez mais o nosso meio ambiente. Então, você vai caçar o quê? O seu colega que está do lado de você, né? Então, a sua tolerância reduz, a sua irritabilidade aumenta,
a qualidade dos seus pensamentos, elas são todas alteradas, né? Por quê? Porque você teve uma alteração metabólica, teve uma alteração fisiológica. Ah, e a pessoa que é ao contrário, que ela come muito, ela vai lá na feijoada, mete o pé na feijoada e come um alimento que vai ser muito complicado, vai demandar muita energia para ser metabolizado. O que vai acontecer? Essa pessoa ela vai ter alteração dos pensamentos da mesma forma. Ela vai ficar irritada da mesma forma. Então ela não vai ter uma mente o quê? Harmônica, ela não vai ter uma mente tranquila. E isso aí vai produzir o quê? Uma bola de neve. Porque a pessoa nessas condições, ela começa a ter pensamentos de que tudo vai dar errado. Ela começa a achar que ela está sendo excluída, ela começa a fazer síndrome de perseguição, ela começa a ter uma série de alterações no seu pensamento, né? E que isso aí vai trazer o quê? Mais doença. Agora, perceba como não aprendemos nada sobre amor que esses mestres vieram nos ensinar. Porque, pensa comigo, a mesma força, e não vamos dar nome a essa força, vamos chamar ela de natureza. A mesma natureza, né, que organiza milhões de planetas, milhões de galáxias, e que coloca todas elas num processo harmônico, de que eles não colapsam, que nada bate em nada, que tudo está estruturado sobre a força dos campos gravitacionais e resultantes de milhões de outras forças. Essa mesma força foi quem colocou átomo por átomo dentro de você com a mesma ordem. Com a mesma ordem. Então, existe possibilidade de alguma coisa que está dentro de você, que a natureza colocou, não ser algo fundamentado nessa vibração amorosa? Não tem. Então, o próprio conceito de doença, ele passa a ser o quê? A doença passa a ser uma vertente desse amor. Um grande alerta interno, te mostrando que você está tomando escolhas inadequadas, que sua biologia está indo para um lado e que o seu social está indo para o outro. Então, você quis trabalhar muito, você não dormiu, você não se alimentou bem, você não bebeu 3 litros de água, você não praticou atividade física diariamente, você não tem um sistema que trabalhe também alongamento e respiração, como por exemplo o grande sistema yoga, que ele trabalha outras coisas também. Você não medita, na verdade você fica conectado na televisão e no teu celular a maior parte do seu tempo. Qual vai ser a resultante dessa mente? Vai ser alguma coisa que vai te trazer o quê? Doença. E a doença vem ali todo dia, firme e forte, te avisando sobre o quê? Olha só, tem alguma coisa errada. Mas você quer de qualquer jeito trabalhar dessa forma para trocar o seu carro. Por quê? Porque você é cobrado pela própria sociedade. O vizinho do teu lado está ali te mostrando, está te cobrando. E a gente está passando por um momento onde você é o que você tem. E agora que você está dentro da sua casa, eu não vou nem falar próximo da sua família não, porque antes de estar próximo da sua família, você precisa estar próximo de você. Você precisa estar de frente para um espelho, se olhando no olho. E esse olhar profundo, você tem que reconhecer ali o maior amor de toda a sua vida. Porque ali você está tendo a oportunidade de aumentar ou de desenvolver o teu amor próprio. Você tem acesso a toda a tua história. Você tem acesso a toda a sua história. Então, se você não aprende a se perdoar com você, se você não aprende o perdão com você, você vai conseguir perdoar mais quem? E se esse estado vibracional atômico de amorosidade, né, ele não está acontecendo, e ele pode acontecer a qualquer momento, infinitamente de você por você. Do que adianta você estar próximo
da sua família. Então, se você não está preparado com amor e felicidade para servir os outros, como vai ser esse serviço? Então, vem aí novamente esse amor. Vem aí a possibilidade desse amor. A possibilidade de você estar mais próximo de você. De você começar a escutar e se questionar sobre suas verdades internas. A gente precisa ter a consciência de que cada ser humano é um universo. E que cada ser humano cria as suas leis. Pelo menos é assim para a física e para a biologia. Então, no momento em que você escolhe se relacionar amorosamente com todos os seres, principalmente com você, o seu corpo vai estar, o seu sangue vai estar infestado de quê? De bons neurotransmissores. De neurotransmissores que vão conduzir a o que a gente está chamando aqui dessa saúde mental, né? Mas na verdade a mente, ela é só um grande sistema de resposta, ela responde a tudo. Então eu não consigo mudar a minha mente sem eu mudar a minha biologia. Então qual que é o primeiro caminho mais simples de você alterar a forma de você pensar e de você sentir? Como é? É a tua alimentação, pô. Essa é a forma mais simples. E aí tem duas questões. Primeiro, o que você come? Você está se alimentando de alimentos naturais? Então, esses alimentos naturais, na China, no Japão e na Índia, são mais fáceis de ser compreendidos, porque lá eu tenho um termo chamado na Índia, de prana, no Japão de ki, na China de ti. E que termo significa? O que significa esse termo? Ele significa energia vital. Então, quando você pega essa maçã que tu não quis comer porque estava ansiosa e preferiu comer o bolo, a maçã tem ti, a maçã tem vida. A maçã foi constituída pela natureza e a forma dela ser metabolizada dentro de você, ela não rouba a tua energia vital, ela traz energia vital para você. E o pedaço de bolo? O pedaço de bolo, ele tira a sua energia vital. Então, se você está dentro da sua casa, se alimentando constantemente nessa fase ou em qualquer fase de alimentos industrializados, não há como a sua mente ter paz. No momento em que você começa a se alimentar de alimentos naturais e com um intervalo de tempo curto, ou seja, a cada 2h30, você faz pequenas refeições de alimentos naturais e junto disso, ao longo do dia, um adulto toma em torno de 3 litros de água, então nesse momento você já está melhorando muito o seu ti. Mas mesmo assim ainda tem uma grande questão. Essa água que a gente bebe, ela só passa a ter a energia desse ti, ela só passa a trazer um bom ti para você, né? No momento em que ela toma os raios solares da manhã. Então a gente precisa dar um jeito de tomar um banho de sol pela manhã, até as 9 horas. A radiação UVA e UVB, elas têm uma ação muito importante, principalmente sobre uma vitamina chamada de provitamina D3, que é uma vitamina lipossolúvel, né? E essa vitamina, os estudos indicam, né, que essa vitamina, quando ela é transformada, ela atua então num processo de evitar a depressão emocional, né? Onde é que tem essa vitamina? Ela tem muito nos óleos, ela tem muito no óleo do peixe, ela tem no óleo de linhaça, de girassol, de borracha. Isso tudo a gente compra pronto, né? Em cápsulas, por exemplo. Eu não estou recomendando, mas vocês podem perguntar ao médico de vocês, ao nutricionista. Então essa água e esse bom alimento, a gente precisa tomar o banho de sol, precisa tomar o sol, senão isso não acontece. Fora isso, ainda tem uma outra questão muito importante, né? Que é a atividade física. Então a gente conseguir, eu não sei onde vocês moram, eu acredito que a maioria mora em casa, mas dentro da sua casa, você talvez assistiu um profissional de educação física, mas assim, principalmente agora, ter 3 momentos de atividade física se tornam fundamentais. Na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite.
Por quê? Porque o grande sistema de limpeza do teu organismo é teu sistema linfático. O teu sistema linfático ele precisa basicamente de pressão para funcionar. E como é que a gente dá a pressão? A gente aumenta a pressão aumentando a variação da tua frequência cardíaca de forma organizada. E eu tenho que ter também o quê? Volemia. Ou seja, eu tenho que ter essa água que eu estou bebendo, cheia de ti. Eu tenho que ter esse movimento interno, para quê? Para fazer a detoxicação da minha célula. Então eu vou tirar todo o lixo da minha célula e vou excretar ele como? Através do sistema linfático. O que mais? Como é que eu gerencio ainda a saúde dessa mente? Como é que eu constituo essa mente? Eu tenho que entender, de novo, que essa mente é um grande sistema de resposta, né? O próprio sistema nervoso central, ele é dividido em sistema nervoso vegetativo e sistema nervoso de relação. Olha que lindo. Então, a base da formação da mente é você aprender a se relacionar. E a base da felicidade é você aprender a se relacionar amorosamente, né? Então, se a gente ainda for falar um pouquinho de felicidade, a gente vai entender que a felicidade, ela não é o que a gente acha que ela é. A gente tem a mania de associar a felicidade a órgãos do sentido. Então, você tem mania de associar a felicidade a prazer, a paladar, a visão, a audição, não é isso? E aí, como seria o cego? Como seria o surdo? Como seria o mudo? A felicidade estaria privada a eles? À vista da grande mãe natureza? Não. Felicidade não tem a ver com alegria. Inclusive, a felicidade ela é mais compreendida em momentos de tristeza. Porque no momento de tristeza, você está introspectivo. Tem um mestre silêncio ali para te educar. Quando você está alegre, não. Então, eu posso, por exemplo, estar bastante infeliz e ir num bar, né? Beber bastante, e você vai ficar eufórico, você vai ficar alegre, e isso não tem nada a ver com felicidade. A felicidade é um grande processo de compreensão. Na verdade, a felicidade é um grande processo de não rejeição. Esse é o coringa desse momento. A forma como você vai ver esse momento. Então, se você está conseguindo entender que agora você está tendo um tempo para estar em contato com você, para se olhar no espelho, para organizar a tua casa interna e tua casa externa, né? E para tua mente não tem diferença, né? Então, se você está no momento de agora parar e se perguntar assim, qual é o sentido da minha vida? O que é que eu vim como ser humano fazer nesse planeta por 80 anos? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Eu estou vivenciando um sofrimento necessário ou um sofrimento desnecessário? Como eu lido com esse sofrimento? Eu rejeito esse sofrimento? Porque o sofrimento necessário, ele é fundamental e ele acontece na natureza. Os raios de sol, quando incidem sobre a folha da planta e ali eles produzem uma agressão, eles produzem o quê? Eles produzem um estímulo agressivo que vai propiciar o quê? A fotossíntese. É um estresse celular adequado. Agora, por outro lado, você também pode perceber o quanto o estresse ele é fundamental na sua vida. O quanto é importante a gente ter uma vida ativa, cheia de estímulos adequados, né? Porque no momento em que você tem esse estresse insuficiente, você não tem resposta celular. Seu organismo não reage. Aí ele hipotrofia e depois ele atrofia. E aí o que acontece? Você fica fraco. Então esse é um grande momento para a gente pensar em reorganizar toda a nossa atividade diária, mas com base no sentido da vida. E qual seria esse sentido da vida? Aprender a amar, para ensinar a amar. E agora, a compreensão profunda disso, vem falar o quê? Aprender a ser saudável para ensinar a ser saudável. Porque se você compreende, né? E a base da compreensão é a compaixão.
A base da compreensão é você ter a capacidade de se colocar atrás do olho do outro, de tentar sentir a dor do outro e, em nome desse amor, você fazer alguma coisa para reduzir efetivamente o sofrimento do outro. Porque se você chega feliz num lugar, se você compreendeu isso, se você conseguiu se perdoar, se você conseguiu não ser tão exigente com você, então você vai conseguir se aproximar desse amor próprio, né? E se você desenvolve esse amor próprio, você vai se aproximar dessa felicidade, mesmo triste. E aí você chega num ambiente que você está feliz e está todo mundo infeliz. E está todo mundo se rejeitando. E está todo mundo rejeitando o momento. E está todo mundo rejeitando a possibilidade de sabedoria, de aprendizado do momento. O que vai acontecer com essa tua felicidade, com esse teu amor próprio? Ele não vai ser sustentável. E aí a gente está falando de um conceito muito atual em gestão de projetos, que é a sustentabilidade das suas escolhas. A sustentabilidade. Então, assim, para eu ter uma felicidade sustentável, eu preciso aprender sobre esses instrumentos, sobre essas ferramentas e educar pessoas sobre essas ferramentas, né? Nas sociedades desenvolvidas, em todas elas, o indivíduo mais importante é o professor. Então, nas sociedades que se aproximam mais da felicidade, nas sociedades que se aproximam mais de um conceito de humanidade e que vivenciam de fato o desenvolvimento humano, o professor, ele é o elemento chave disso. E o professor, nessa sociedade, ele tem que estar ganhando bem, ele tem que ter aprendido, ter vivenciado e ter acreditado na filosofia, que é a base para que você possa aprender a se apaixonar por absolutamente tudo. O que eram esses grandes filósofos? Senão andarilhos em nome do amor. E o professor? Ele precisa se conscientizar de que ele, no momento atual, é a base da transmissão do sentido da vida, é a base da transmissão dessa saúde mental através da compreensão desse amor, através da prática dessa compaixão. E, acima de tudo, ter forças para se levantar num momento onde a sociedade, os próprios pais, a própria sociedade esmaga os senhores no sentido de não se manifestar a favor desse amor. E eu sei perfeitamente como que a lei do nosso país, ela não favorece isso. Porque quando eu falo desse amor, eu falo de educação. E a educação e esse amor ao qual eu falo, ao qual os mestres também falavam, ao qual Dalai Lama fala, ele não tem a ver com afetividade, ele não tem a ver com colocar no colo, não. Ele tem a ver com desenvolvimento da autonomia e da liberdade dos seres. Estão sinalizando que o áudio está ruim. Isso é para todo mundo. Vou ver se eu posso melhorar. Tá tudo bem? Voltou? Querem que eu repita? Querem que eu repita? Se alguém sinalizar onde foi que eu parei, eu posso repetir. Tudo bem? A imagem está ruim. Então. É todo mundo? Pode botar bota duas lanternas. Eu vou focar para você. Você pode acender a luz ali do lado também. Acende ali do lado de Pode acender todas as outras luzes daqui. A gente preparou um cenário tão bonito de natureza. Podia mostrar depois. Foi uma pena. Ó.
Depois eu vou mandar as fotos. Tá ruim pra você assim, a luz virada pra você? Vê se melhorou. Não, vai ter que botar mais perto, não adianta você colocar tão longe. Você tem que colocar aqui pertinho. Tá. Vamos pegar mais alto aqui. De baixo pra cima as sombras aparecem. Não, Aqui em cima? isso é alto. Isso. Então vamos lá. Mas habilidade depois. Ah, é a conexão. Tá bom. Então vamos lá. Então, deixa eu lembrar aqui. Onde foi que eu Era falei? dos professores. Então eu estava falando então da educação e desse amor. Então, no momento em que eu entendo que amor é liberdade, no momento então que eu entendo que o amor é a luta pela autonomia do ser, ou seja, os processos de dependência afetiva, todos eles precisam ser cortados, porque a liberdade, ela fala de indivíduos independentes. Então, nesse momento, muitas vezes eu vou ter que ser duro. Muitas vezes eu vou precisar ser duro com o indivíduo. Mas não é duro porque eu estou com raiva. É duro porque eu preciso que ele amadureça, como o passarinho faz com o filhote. Chegou o momento, o passarinho tira o filhote do ninho para que ele voe. E se ele não estiver pronto, ele acaba morrendo. E por que a natureza faz isso? Porque esse passarinho, ele seria uma vítima. Então, se ele era uma vítima, eu não posso ter uma sociedade de vítimas na natureza. E quantos seres humanos se colocam no lugar de vítima para manipular e conseguir coisas? Quantas crianças não aprendem esses exemplos com os pais? E por amor, a gente não poderia permitir que esse comportamento prosseguisse, que esse exemplo na nossa sociedade prosseguisse, não é? Mas a gente entende também as limitações legais ao qual o profissional deveria ter o maior espectro de liberdade nesse sentido de educar, né? E sim, de se colocar quando fosse necessário. Porque o objetivo não é humilhar ninguém, o objetivo é desenvolver a liberdade. Então a nossa sociedade, ela compreende de forma bastante equivocada, né, esse amor ao qual agora a gente está podendo desenvolver, né? E todo esse processo que eu estou falando para vocês do amor, ele é extraído da filosofia. E cadê a filosofia na nossa vida? Aonde está o amor pela sabedoria? E aí eu estimulo uma reflexão sobre conhecimento e sabedoria. E onde seria a diferença de sabedoria e conhecimento? E a filosofia seria a afinidade pela sabedoria, o amor pela sabedoria. E a diferença da sabedoria para o conhecimento é somente uma. Não é a carga intelectual, mas sim que a sabedoria é a aplicabilidade, a aplicação dessa carga intelectual em nome do amor. E aí se faz a diferença do grande cientista Albert Einstein e do outro físico nuclear que desenvolveu a bomba atômica. Os dois tinham cargas de conhecimento muito parecidas, mas Einstein era vegetariano, era humanista, morreu pobre com relação a finanças, né, economia, porque foi um ser humano muito rico, passou por grandes períodos de exclusão pela sociedade. Então, o momento em que a gente está agora, ele deve ser tomado verdadeiramente como um momento de morte, como acontece no relato de tantos mestres, inclusive do Mestre Jesus, quando ele fala de ressurreição.
Esse processo de ressurreição na filosofia e na nossa vida, ele tem que acontecer muitas vezes na nossa vida. Estamos tendo a oportunidade agora de morrer. Não se apegue a essa personalidade que lhe levou ao adoecimento. Abra mão disso, morra. Morra verdadeiramente e renasça. Renasça. Estamos passando por uma grande oportunidade do surgimento de um novo ser humano. Um novo ser humano que precisa ter autorresponsabilidade acima de tudo. Um novo ser humano que ele precisa entender que o filho dele e a filha dele não aprende através de palavras, mas que aprende através da sua emoção. Aprende através do seu campo vibracional, através da vibração do seu átomo, que é modulada por neurotransmissores, ou seja, através da tua emoção. Então, em um estudo que foi feito, comprovou que o campo eletromagnético gerado pelo coração, ele é 60 vezes mais forte que o campo eletromagnético gerado pelo cérebro. O poder da emoção é muito superior ao poder do pensamento. Então, se você pensa e não se emociona, se você pensa e não sente, se o pensamento não faz sentido ao teu coração, ele é vazio, ele não tem poder. Daí a importância da gente descobrir nessa fase os nossos valores internos. E quais são os valores internos? São os valores que te fazem sentir, que tocam o seu coração. Hoje em dia já sabemos que temos 3 cérebros. Existe um sistema nervoso no coração, existe um sistema nervoso no intestino. Então a gente é capaz de pensar e tomar decisão com eles também. Isso é muito recente na neurociência. Então a gente está num momento em que a gente pode começar a perceber verdadeiramente como você se sente, como você se emociona, que é um grande sistema de resposta à emoção, né? O sentimento, ele já é moldado pela tua educação, mas a emoção não. A emoção é uma resposta autêntica de como você está se relacionando profundamente com um ser, com uma situação, com um trabalho, com o teu estilo de vida. E aí, se você quer falar de saúde mental, você tem que entender que a mente, ela é produto, ela é fruto de uma resposta de todo o teu organismo integrado ao teu estilo de vida. Como eu constituo o meu estilo de vida? Aonde eu trabalho, com que eu trabalho. Eu estou trabalhando de forma apaixonada, o que eu posso ver por isso? Com as pessoas que eu me relaciono, com as pessoas que eu permito que entrem na minha casa, com as pessoas que eu permito que sejam meus amigos, com o canal de televisão que você assiste. Sai de dentro de você, assista o canal e perceba assim, como eu me sinto ao assistir esse programa e assistir esse canal. Por quê? Porque as células do ser humano são estruturas altamente treináveis e especializáveis. Então ela se especializa. Então se você começa a assistir programas que te deixam ansioso, que te dão medo ou que te dão angústia, você vai se especializar na produção de adrenalina, noradrenalina e cortisol. E no momento em que você se especializa e produz muito isso, está sob a ação deles durante muito tempo, você se torna dependente químico. E aí a tua mente inconsciente, que constitui 85% da tua mente, ela vai começar a buscar de forma inconsciente situações para que você comece a sentir isso. Aí você coloca a mão na cabeça e fala assim, minha vida está dando toda errada e eu não sei porquê.
Você não sabe por quê? Você sabe por quê. Você se relaciona com pessoas que são chamadas de homem-bomba. Você se relaciona com pessoas que são homem-bomba, que é aquela pessoa que chega assim, você não sabe quem morreu. Tu não sabe a pior notícia de hoje. Você não sabe o que aconteceu. Então, esse tipo de pessoas são pessoas que vão lhe adoecer. Ah, você precisa ser criterioso na seleção? Sim. Se você quer chegar nesse lugar, né? Que a gente está falando que é saúde mental. A qualidade do teu alimento, não só a qualidade, como você come. Então, se você está ali se alimentando e você está falando no celular e resolvendo um problema na hora do seu almoço, e você se irrita e você libera adrenalina, cortisol, noradrenalina, teu sistema gastrointestinal paralisou. Adiantou o que você comer? Nada. Não adiantou nada. Então, esse autorrespeito de, olha só, pessoal, eu almoço durante 1 hora. Nessa 1 hora, a gente vai sentar à mesa e vamos falar de assuntos amorosos. Vamos falar de assuntos que vão potencializar a nossa felicidade, a nossa compreensão, a nossa doçura. Vamos falar de sucesso, porque eu preciso ter um compromisso, um comprometimento em absorver essa energia de forma amorosa. Eu estou falando agora de ciência. A gente tem um Instagram, que nesse Instagram chama dreamcollege.7, né? Nesse Instagram a gente disponibiliza esse conhecimento em forma de poesia. Por que em forma de poemas? Né? Por quê? É a forma como a gente ama o ser humano. É a forma como os mestres antigos disponibilizavam o conhecimento. E o que é o professor? O professor, ele é um poeta da educação. O papel do professor, tirando aí esse bando de sacanagem que a gente sabe que fazem com o professor, eu não vou ser demagogo nem hipócrita, de falar sobre o salário, sobre as leis, sobre como a nossa sociedade trata o professor, mas o professor, ele precisa transcender a isso tudo. Ele é a única possibilidade de transformação da sociedade. Ele é o único que consegue transformar se ele estiver munido desse amor. A educação em poesia. Porque só ele tem a capacidade e a sensibilidade de perceber a forma mais gentil e mais eficiente de cada aluno compreender determinado conteúdo e de como ele vai fazer com que isso seja funcional para ele se aproximar da felicidade e do amor. Porque a gente aprende a ganhar dinheiro antes de ouvir falar o que é felicidade. A gente aprende a querer, a gente aprende a desejar um apartamento, um automóvel, uma profissão, sem saber a definição do que é amor. E amor, por definição, é a vibração que harmoniza o universo. Como ter saúde sem vivenciar essa vibração? Como ter saúde? Para que eu quero dinheiro? E para que eu quero ter? E para que eu quero ter? Para que eu quero uma posição social se eu não tenho saúde? E como ter saúde sem amar? Não deveríamos estar vivendo uma educação competitiva. Deveríamos estar vivenciando uma educação cooperativa. Nem os próprios jogos deveriam ser enaltecidos. Porque é que para um ganhar, o outro tem que perder? Por que é que não podemos ganhar juntos? Por que é que, em vez de para o seu time ganhar, o meu tem que perder? Por que a gente não pode só
subir uma montanha junto e você está na minha corda e eu só chego se você chegar. Então, o comprometimento com minha saúde, com minha autorresponsabilidade, com o quanto de amor que eu vou colocar no que eu estou ensinando, isso vai te influenciar diretamente. E vai me influenciar também. Só que o egoísmo e o egocentrismo que vem dividindo a nossa sociedade, enfraquecendo o nosso ser humano, porque deveríamos ser um oceano. E quando você é egoísta, você é só uma gota d'água que perde as propriedades desse oceano. E por falar nisso, como eu diferencio o egoísmo de amor próprio? A diferença do amor próprio para o egoísmo é a tua intenção profunda, é o que te faz sentir. No amor próprio, eu quero melhorar, eu quero sim dedicar um tempo da minha vida ao meu desenvolvimento e eu vou precisar estar comigo. Eu vou precisar me dedicar sim a mim, todo dia, no mínimo 2 ou 3 horas por dia para eu servir. Mas a minha intenção é de melhorar para poder ensinar como se melhora. Eu quero estar bem para servir. Eu quero aprender a amar para ensinar a amar. E no egoísmo, não. No egoísmo, você quer melhorar para você ter mais coisas, para você ter mais posições, e não para você ser. E o que é isso? É filosofia. E aonde a gente hoje escuta falar da relação de filosofia e saúde mental, da onde a gente escuta falar do pilar disso tudo, que é saúde mental, filosofia e professores. Os pais em casa precisam ter o comprometimento de mostrar aos filhos sobre a relação de respeito que eles precisam ter. E a gente já sabe da associação que os filhos fazem, da correlação do respeito com os pais e do respeito com o professor. Mas o quanto disso também a gente decidiu de lutar pelos nossos filhos, porque agora a gente está confundindo amor com o direito de se fazer o que quiser fazer para ser alegre. Então nós temos um monte de criança e um monte de adulto frágil e alegre. Temos muitas pessoas muito alegres e infelizes. Porque a felicidade está na luta pela compreensão. Na compreensão da dor do outro, na compreensão da minha dor. Esse é um processo de autoconhecimento. Mas para ter autoconhecimento eu preciso silenciar. Eu preciso desligar a televisão. Eu preciso não acessar o celular. Eu preciso me escutar. E eu preciso parar de ouvir. Ou melhor, eu preciso parar. É isso. Eu preciso parar de ouvir a minha família, as pessoas que estão ao meu lado, e começar a escutar. Começar a perceber o que não é dito, mas é sentido. O que não é dito por incapacidade. Porque nós mesmos manipulamos. Porque nós mesmos aterrorizamos. Então eu pergunto a vocês, no meio desse processo inteiro, se você sabe agora do poder do medo irracional, porque o medo racional ele é muito positivo. Ele vem de consequência, ele vem de amor próprio, né? Mas o medo irracional, qual é o medo irracional? É um medo que neutraliza. O medo irracional, ele vai desarticular você. Ele não tem como te trazer saúde. Aí eu lhe pergunto, qual é a correlação da quantidade de informação tóxica que está sendo deliberada nas redes com uma intenção verdadeira da sua saúde? Pense sobre isso. Pense se faz algum sentido. E agora você está num momento em que você pode, na sua casa, começar a desenvolver trabalhos manuais.
em que você pode ler poesias, ou melhor, que você pode sentir poesias e ler poemas, em que você pode se dedicar a uma literatura de grandes seres humanos que tiveram. A gente pode pegar e assistir a vários documentários e a gente disponibiliza isso para vocês. Quer ver um grande harmonizador da mente, harmonizador da tua frequência vibracional? É a música. Tem vários estudos já sobre isso, mas eu não estou falando de qualquer música. Eu estou falando da música clássica. Então por que é que não colocamos música clássica o dia inteiro nas nossas casas? Se vocês quiserem, Tem professor de música ainda. acessa a gente e a gente disponibiliza essa música clássica para vocês. Tantas músicas lindas, né? Aí, e que a gente pode escutar o dia inteiro. E a música, ela tem alteração sobre a formação geométrica da molécula da água. Já foi comprovado. Então a música, né, ela organiza. E quando ela organiza a geometria da molécula da água, ela organiza a passagem da eletricidade no seu corpo. Visto que somos compostos 78% de água, mas precisamos também de bons íons, de bons sais, que vêm da alimentação adequada, da alimentação rica em sais minerais, da boa água, da alimentação que vem da terra. Então, cadê a música? Então, eu estou afirmando a vocês que a música altera a qualidade do pensamento? Estou afirmando que estudos científicos comprovam isso. A música clássica, grandes mestres, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Chopin. O Nordeste, Gonzagão. O Nordeste tem uma riqueza muito grande de música. As músicas tradicionais, antigas, que vão trazer o quê? Associações da sua infância. Né? Que nem para todos não é boa, mas para a maioria é assim. Então vamos resgatar essas lembranças, mas também não vamos nos permitir a ficar no passado. Vamos vir para o presente agora. Vamos encarar o presente. Vamos sair do passado, vamos sair do futuro, que são prisões mentais. São lugares onde você não consegue fazer nada. O presente é um presente. Se teu presente tem sofrimento, vamos encarar esse sofrimento, vamos entender qual é a mensagem desse sofrimento. Einstein falou, você pode viver de duas maneiras, ou comparando e acreditando que tudo é um milagre, ou que nada é um milagre. E a escolha? A escolha depende do teu ser humano. Você vai ter que abdicar, você vai ter que cortar, você vai ter que excluir. Sim. A tua mente vai ser formada pela resposta aos estimuladores que te rodeiam. Obviamente, com o organismo que necessita de exercícios ventilatórios, a gente disponibiliza isso do yoga. Que necessita de alongamento, de boa alimentação, de boa hidratação, de um sono, gente. Sem sono não tem nada. Um sono respeitando o ciclo circadiano. Ou seja, eu tenho que dormir o máximo próximo das 8 horas da manhã, da noite, das 20 horas, e eu preciso acordar o máximo próximo das 4 horas da manhã, que é quando o sol se põe, quando o sol aparece. É como a natureza se porta. Eu tenho alteração endócrina se eu não respeitar isso. E se eu trocar, e se agora que eu estou muito ansioso, eu vou dormir 3 horas da manhã, você vai produzir pensamentos muito ruins, uma mente muito desorganizada. Não tomem estimuladores, café, estimulantes, chás, energéticos, depois das 17 horas, não tomem. Evitem, né? A alimentação rica em proteína, na parte da noite, próximo das 22 horas, ela vai produzir um metabolismo complicado,
vai atrapalhar teu sono. Coma alimentos naturais nesse horário, alimentos leves, de fácil metabolismo. Por quê? Porque se seu sono for esculhambado, você vai complicar processos endócrinos, você vai complicar processos de reestruturação de neurotransmissores que só acontecem na fase REM, que é a fase de Rapid Eye Movement, é a fase onde seus olhos se mexem rápido, que de 8 horas de sono bem dormido, seu cérebro só consegue atingir ela em 2 horas, se não tiver televisão, se não tiver barulho, se não tiver luz, se não tiver criança indo para a tua cama, se não tiver cachorro te lambendo. Então, a gente está tão preocupado com doenças externas e com vírus, mas o que mais te mata é o teu estilo de vida inadequado. É um estilo de vida cada vez mais tendendo a um ser social e cada vez mais se afastando da natureza. E o contato com a natureza, não há a menor possibilidade de um mamífero como nós, somos mamíferos, permanecermos saudáveis sem o contato diário com a natureza. Mas é o contato consciente, o contato amoroso. A gente precisa olhar para o céu, a gente precisa estar em contato com a cachoeira, a gente precisa se relacionar com a árvore. Isso é ecologia. Fazemos parte desse sistema ecológico. O homem, ele está tendendo a desenvolver um ser social que quer ser superior à sua natureza. E isso leva à doença. Então agora, por favor, sente, escreva de hora a hora, de 5 da manhã ao horário que você vai dormir, respeitando de 6 a 10 horas de sono, e a gente sabe que hoje em dia isso varia. Então tem gente que dorme bem com 6 horas, tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de 8. Como eu sei disso? A amorosa dor, a amorosa doença vem todo dia te mostrar com a força recíproca a sua cabeça durice, te mostrar se você está adequado ou inadequado à tua biologia pela manifestação da tua saúde. Se você está adoecendo, reveja o seu estilo de vida, escreva de hora a hora o que você vai fazer, a hora que você deve acordar, a hora que você deve dormir. Coloque no teu celular a hora que você precisa tomar a sua água. Divida isso em 500 ml. Tenha 6 garrafinhas de 500 ml ou uma de 1 litro. Coloque o seu relógio para despertar. A cada 2 horas e meia, beba a sua água. Travou? Estão me recebendo? A cada 2 horas e meia, beba a sua água. A cada 2 horas e meia, faça sua pequena refeição leve de alimentos naturais. Ame. Ame. Tenha um comprometimento com o teu corpo amoroso. Um ser de amor. Que pode ter uma planta para amar. Que pode ter um outro ser humano para amar. Que pode se amar pelo espelho, que pode amar animais, que pode amar poesia. Vou esperar um pouquinho que o pessoal está sinalizando que travou. Tá? Tá tudo bem? Então, é um momento para você construir um jardim. Então, sinalizaram aqui, amar e ser amado não é fácil. É por isso que o sentido da vida é
Aprender a amar. É tão difícil vivenciar o amor incondicional, é tão difícil que te deram 90 anos para aprender. 90 anos tu tem para aprender. E aí eu te pergunto, o quanto desse amor a tua vida está rica no momento? E se ela não está, escreva, faça um planejamento estratégico, porque a gente faz isso com a nossa carreira, a gente faz isso com a nossa profissão, e não faz isso com a nossa vida. O quanto da sua vida está cheia de sentido? O quanto da sua vida está feita de pessoas, de ações, ou até mesmo coisas que fazem você sentir? Escreva um cronograma e um organograma nessa fase da sua vida, para encher sua vida de amor. Mas não só para você, mas um estilo de vida em que haja compaixão, um estilo de vida em que você consiga ensinar sobre esse amor, porque é esse amor que vai te trazer a saúde. Então a alimentação tem sim a ver, a hidratação tem a ver, mas o quanto você se perdoa, o quanto você tem consciência das suas emoções e da sua responsabilidade sobre suas escolhas. O quanto você vivencia uma educação que te faz ser uma pessoa compassiva. O quanto você educa sobre uma educação que faz, se necessário, você saber perdoar mais do que você erra. Então, qual é o nosso comprometimento com essa saúde verdadeira? Qual é o nosso comprometimento com essa humanidade? E isso não tem a ver com ter, isso tem a ver com você poder sentar no chão de forma consciente. E esse processo já inicia a meditação. Então, o quanto grandes mestres de outras gerações, com tanta simplicidade, vieram tentar te mostrar o quanto é mais importante ser humano do que ser social. E agora, nesse momento, a gente está tendo uma oportunidade de desenvolver essa humanidade, de nos reeducarmos, de morrermos, de constituirmos um novo ser. E os senhores são na sociedade, junto com as nossas crianças, os únicos vetores com a capacidade de alterar a resultante do nosso universo humano. Então, eu me sinto honrado de ter a oportunidade de fazer o que eu acredito na minha vida, que é estar oferecendo esse estudo que transformou minha vida e que sem eles eu afirmo que eu não estaria vivo hoje. As pessoas que com certeza vão poder fazer o melhor uso deles. Eu disponibilizo todo esse material no Instagram. Caso vocês precisem, a gente tem esse treinamento que assim que for aberto a gente vai estar fazendo novamente. Se formos convidados, vamos então, porque é muito difícil para mim aqui não olhar para o olho de vocês. Vocês não sabem como é difícil para mim dar essa palestra sem sentir o campo de vocês, sem ver o sorriso, sem ver os olhares de crítica, sem ver se vocês estão entendendo ou não estão entendendo o que eu estou falando, se eu estou tocando verdadeiramente o coração de vocês ou não, porque vocês são o pilar da nossa sociedade, né? Ou, na verdade, vocês são os grandes engenheiros dos pilares da nossa sociedade, o que se torna
muito mais importante, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem. Não, Falta 5 minutos. por aqui tem 25. Eu gostaria de deixar aberto agora para, se vocês quiserem fazer algum comentário ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu Tem imagino... mais. Tem mais tempo. Tem 40 minutos para fazer essas perguntas. Temos tempos aqui, vamos ter um tempo agora aqui para que eu possa responder com calma a pergunta de vocês, alguma colocação que vocês queiram fazer sobre esse tema, né, que foi de saúde mental, da filosofia prática, né? Então, o meu objetivo aqui, repassando o que eu falei, foi de mostrar como a mente ela é formada, de como somos responsáveis pelo nosso estado mental e pela qualidade do nosso pensamento, de como o estilo de vida que a gente vive, ele é responsável pela resposta mental, de como a doença ela tem um papel amoroso nisso tudo, de como somos tão inconscientes a respeito do sentido da vida e da necessidade de aprender a amar e ensinar a amar, e da relação desse amor com a saúde. E de como precisamos, de fato, nos afastar de tanta informação que nos traz a sensação de ansiedade e de medo, porque vamos ficar viciados. Se você assistir 60 dias é o tempo que o teu corpo precisa para ter alterações fisiológicas importantes. Então, se você 60 dias se propõe a sentir essa quantidade de medo, todo dia você vai ficar viciado nisso. E quando sair disso, você vai ter uma outra grande questão para tratar, né? Então, ainda alertar os senhores a necessidade da gente reconstituir o nosso estilo de vida agora. Pare, escreva, pare e planeje, pare e entenda como você está sendo sentido pela sua família. Pare, se olhe no espelho e perceba como você está se sentindo. Esse é o momento da gente reorganizar esse nosso processo de forma amorosa. Não fique com raiva, não pense assim, e agora, o que foi que eu fiz com minha vida? Não, não é isso. Não é culpa. Você precisa arrumar uma maneira de fazer isso de forma amorosa. Como eu faço isso comigo? Quando eu cometo equívocos, eu falo assim, para mim, minha voz interna, eu tenho paciência comigo e eu vou me permitir, sim, aprender da forma mais amorosa possível, por mais que isso tome mais tempo para o meu aprendizado. Mas eu tenho 90 anos para aprender. Mas eu não vou aprender de forma punitiva, de forma culposa, não vou. Tá? Então, assim, repassando os meus objetivos, eu espero que eu tenha atingido a eles. E eu fico aguardando aqui alguma pergunta de vocês, ou algum questionamento. Tenta botar o endereço aí, né? Para que eu possa cumprir de forma adequada meu objetivo. A senhora diretora, se tem algum questionamento, se tem algum comentário, se gostariam que eu me aprofundasse mais em alguma questão específica do momento em que a gente está vivendo. Aí não. Eu vou escrever aqui, ó. Alguns já começaram a seguir até. O endereço do nosso Instagram, tá? Eu botei aí no chat é dreamcollege.7, tá bom? E lá a gente, assim, de graça, amorosamente, a gente disponibiliza muito conteúdo para dar suporte a esse movimento amoroso, a esse movimento de autoconsciência, a esse movimento de adequação do nosso estado mental, a esse movimento verdadeiro de saúde, né? Fala das lives da próxima semana, do que vai começar a ciência. Isso, semana que vem a gente vai iniciar na segunda-feira. Na outra. É na A outra? gente vai ter os dias de preparo ainda. Então a gente vai estar iniciando umas lives, tá? Que vão ter o título de Do Confinamento à Felicidade. Então eu vou poder ter mais tempo, porque vão ser 7 dias, né?
para a gente desenvolver todos esses temas, para que vocês possam, os que realmente estão no momento, os que já sofreram o suficiente e que estão abertos, né, para que possam se aproximar da sua felicidade, se aproximar do seu ser humano, né? Entender que esse processo de felicidade e de amor, ele é um processo de luta, ele é um processo que precisa ser constituído, ele é um processo que precisa ser construído e é um processo de muita abdicação, né? Então, é isso. Aristeu, alguém pode olhar para ver se eu estou vendo o chat direitinho? Chamei o Aristeu? Só para ver Aristeu. se eu estou lendo direitinho as mensagens.